Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, alusões, imagens e símbolos. Lição número 4, As Nações, parte 1. Antes de eu falar sobre esse assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E antes de eu falar sobre a Escola Sabatina, vamos orar para fortalecer mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse dia de sábado, Senhor, para nos guardar. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje apresentar a Escola Sabatina, aquela tua lição, Senhor, a tua palavra. A todos nós, pessoas, nações e línguas, possam aprender a tua palavra, meu Deus. Por isso, fique comigo, faça-me de mim o seu servo, para ficar esses minutos e segundos contigo, meu Pai. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. As Nações, parte 1, verso para memorizar na lição de sábado. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, verso 14. O livro do Apocalipse mostra as soluções de Deus para o nosso mundo caído. Nos capítulos finais, o acesso à árvore da vida é restaurado. A maldição é suspensa e somos readmitidos à presença de Deus. O Apocalipse, de certa forma, é o livro de Gênesis, ao contrário, e é por isso que Gênesis é uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram. Um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Essa horrível história de pecado e rebelião terminará para sempre. Depois disso, haverá apenas o justo governo de Deus. A esse tempo, há um processo bastante longo, envolvendo milhares de anos em que os seres humanos têm tentado governar a si mesmos. Esses governos nunca funcionaram. Mesmo aqueles que se expressaram os ideais mais elevados sempre ficaram longe, e muitas vezes terrivelmente longe desses ideais. Grande parte da triste história da humanidade ao longo dos milênios nada mais é do que relatos da tragédia que esses sistemas fracassados trouxeram sobre nós. E isso só vai piorar até que o reino eterno, Daniel capítulo 7, 27, de Deus seja estabelecido. Lição de domingo, Nimrod e Nínive. O Éden era o lar ideal. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não se separar a humanidade do jardim e da árvore da vida, pelo menos por enquanto. Fora do jardim, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir sua existência. A vida se tornou difícil. Temos que viver com a dor, com o suor do nosso rosto. Gênesis capítulo 3, versos 16 e 19. Nossos primeiros pais confiaram que o rei legítimo forneceria um caminho de volta para o jardim. Elevavam sacrifícios aos portões do Éden, aguardando fielmente a redenção de Deus. Desde o início, ofereceu ao mundo caído. O jardim do Éden permaneceu na terra muito depois que o homem fora expulso de seus agradáveis caminhos. Gênesis capítulo 4, verso 16. Adão e seus filhos iam ali, à porta do paraíso, para adorar a Deus. Ali renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens se determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantará o Éden, o Éden retirou da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, Apocalipse capítulo 21, verso 1, ele será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Ellen G. White, no Patriarcas e Profetas, na página 38. Alguns procuraram soluções humanas para esses problemas.
Então surgiriam as cidades-estados, uma tentativa de tornar a vida mais fácil e talvez conquistar o que havia sido perdido no Éden. Pergunta número 1. Em Gênesis capítulo 10, versos 1 a 12, vemos a origem de poderes que se destacariam no restante da Bíblia, incluindo Nínive e Babilônia. Pelo que sabemos da história dessas cidades, o que concluímos dessa passagem? Alguns concluíram que Nimrod era um herói nobre, parecido com os conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, a expressão valente caçador diante do Senhor, Gênesis capítulo 10, verso 9, não é um elogio. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor, no sentido de que o desafiava. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus, o que existirá até que o mal seja eliminado. Pergunta no rodapé. A rebelião é mais sutil do que percebemos? Como evitar essa característica humana? Quer dizer, a rebelião contra o mal tem bastante. É contra o mal não, ela é contra Deus, quer dizer, a rebelião do mal contra Deus. Ela tem bastante. O que mais tem é descrença, aquela falta de fé. As pessoas precisam ter mais fé, elas precisam buscar mais a Deus, buscar mais a palavra. Ele parar com mimimi, parar de achar que Deus é maldoso, que pela sua justiça ele condena o povo, ele condena as pessoas que não crêem nele, que ele nem assim ainda tem prazer, que ele fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio, que ele nunca terá prazer, mas ele tem que condenar aquelas pessoas que não crêem nele, que ele fala, todos que creem em mim terá salvação, os que não creem já está perdido. Quer dizer, crê em Deus hoje, busque a Ele, aceita Jesus em seu coração, em sua vida. Lição de segunda-feira, o chamado de Abraão. Em Gênesis 10 vemos o nascimento de inúmeras nações. A palavra geralmente traduzida como nações é Goim, que também pode ser referida aos gentios. Esse capítulo diz que a raça humana se dividiu em terras, línguas e famílias e nações. Gênesis capítulo 10, verso 5. Compare com Apocalipse 14, 6. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chama Abraão para sair de uma dessas nações, para ser diferente delas e do que elas representavam. Pergunta número 2. Leia Gênesis capítulo 12, versos 1 a 9. Por que Deus chamou Abraão para sair de seus pais? Chamou para sair de seu país. Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Isso foi estabelecido para ser uma bênção, para que todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Deus lhes concedeu tanta luz e privilégios que provavelmente não eram vistos no mundo desde antes do dilúvio. Pergunta número 3. Leia Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 e 9. O que o Senhor disse aos descendentes de Abraão, a nação que havia se tornado um cumprimento da promessa que Deus havia feito a esse patriarca. Agora não era mais uma pessoa testemunhado em uma única comunidade, e uma nação inteira que, trabalhando em cooperação com Deus, poderia exibir a glória de seu caráter. Os que tornavam especiais não eram apenas os estatutos de juízos que Deus lhes dera, Deuteronômio capítulo 4, verso 5, mas o fato de os praticarem. Era isso que levaria as outras nações a dizer, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecer a elas trairia maldições, em vez de bênçãos, e morte em vez de vida. Pergunta no rodapé. Israel devia conhecer essas verdades e obedecer a elas? Esse princípio se aplica a nós? Quer dizer, esse Israel que teve o prazer no Antigo Testamento, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e com José, né, que estabeleceu, né, José não, que era Jacó até, que era José que
que estabeleceu os 12 reinos, né, que Deus estabeleceu diante de José, 12 reinos lá, e fortificou Israel. Mas Israel sempre ia para Deus e depois se retirava. Os juízes mesmo, no livro de Juízes, um juiz chegava, ficava 50 anos, o povo se dedicando a Deus. O juiz morria, o povo se voltava de novo ao declínio. Quer dizer, sempre foi indo e voltando, indo e voltando. Quer dizer, mas ainda continua nos dias de hoje. A pessoa vai, depois volta à vida mundana. Ela vai com Deus, ela volta de novo. Quer dizer, ou ali ou aqui. É 8 ou 80. Quer dizer, ou você estabelece com Deus ou com o mundo. Lição de terça-feira. Dando o que pediram. Deus estabeleceu que Israel não deveria ter um monarca humano, como outras nações. Com o tempo, porém, a fé de Israel falhou, e eles viram-se desejando aquilo que as nações dos gentios tinham. Pergunta número 4. Leia 1 Samuel, capítulo 8, versos 4 a 18. Porque os líderes do povo achavam a ideia de um rei e não de um rei tão atrativa. De que maneira caímos em tentações semelhantes? O pedido por um rei foi uma rejeição no reinado de Deus sobre o seu povo. A nação devia responder diretamente ao Criador, e seu relacionamento com ele foi exposto por meio do santuário e seus serviços, entre outras coisas. Ao pedir um rei, os israelitas trairiam sobre si o mesmo sofrimento que os reinos gentios experimentavam: recrutamento militar nas guerras do rei, confisco, impostos e outros males. Eles descobriram que os líderes humanos tendem a governar em seu próprio favor, em vez de fazê-lo com bondade como Deus faz. Além disso, aquela nova condição seria permanente. Israel teria o que pediu, mas quando percebessem as consequências noviças, ficariam presos a isso. 1 Samuel capítulo 8, verso 18. Deus conhece as fraquezas de seu povo e previu, desde o início, que Israel pediria um rei humano. Os israelitas pediram em grande parte da história bíblica e o relato das consequências dessa escolha. Em Deuteronômio capítulo 17, verso 14 e 20, Deus não disse que lhes daria um rei, mas seu povo decidiria ter um rei. Diante disso, o Senhor colocou limitações para proteger seu povo dos males do governo humano. Ainda assim, como ficou claro na história da nação, de seus reis, as orientações divinas frequentemente eram ignoradas. A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons reis cometeram vários erros. Veja o exemplo de Davi e Batseba. Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A pergunta número 1. A pergunta no rodapé. Naquela época, ou mesmo hoje, os governos humanos têm uma característica em comum. São pecadores governando pecadores. E como deveria ser diferente disso? Hoje, nenhuma. Você vê os presidentes, os governadores, lá em Brasília. Eles fazem alguma coisa diferente dos reis do passado? Para mim, nenhuma. Deixa no comentário aí se você acha que é diferente. Que um ser humano que está lá, faz coisa diferente, que ele é comunado com Deus. E quando vai, pega aí um profeta falso, da igreja, para ir fazer show lá e proclamar, qualquer presidente, não passa a mão na cabeça de ninguém. É fé falsa. Então, quer dizer, é fé genuína falsa. Então, não acredite. Lição de quarta-feira: os governantes das nações. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a igreja do Novo Testamento. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Longe de poder reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. Pergunta número 5. Leia Mateus capítulo 20, versos 25 e 28. Contra o que erro Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja cristã. Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis que se tornaram cada vez mais ímpios até que Deus permitiu que os babilônicos
levasse seu povo cativo como forma de correção. Algo semelhante aconteceu na história da Igreja cristã. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando Constantino chegou ao poder e professou ser cristão, os crentes ficaram aliviados. A perseguição havia terminado. Isso em si foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. No século IV depois de Cristo, surgiriam inúmeras discussões importantes que entre os cristãos, e quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela permitiu que o imperador intervisse. Gradualmente ganhou destaque o bispo de Roma, até que então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas, e uma vez que isso começou a ocorrer, essas coisas foram mal a pior. Assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram o resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos, e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. De maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a um ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia a igreja e Estado. Pergunta no rodapé. Em nossa cultura e sociedade, de que modo essas tentações podem prejudicar a fé? Muita? Pode prejudicar e muito. Olha a nação de hoje. Não só a nação do antigo, que era da Idade Média, que Deus levantou reformadores para sustentar a fé. Olha nos dias de hoje, a fé abalada que está o mundo. Dá mais valor a coisas mundanas do que a fé mesmo. Fé abaladíssima. Lição de quinta-feira: luz para os gentios. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Geralmente nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. Então a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam seu caráter justo, que naturalmente leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse capítulo 14, verso 12, deverá expressar seu caráter. No entanto, se os israelitas tivessem agido como deviam e o feito que o Senhor havia orientado que fizessem, as nações tinham ido até eles em paz, buscando conhecer mais sobre eles e sobre o seu Deus. E infelizmente, como o cativeiro babilônico mostrou, essas nações vieram para travar guerra. Obviamente, a expressão suprema do caráter de Deus foi Jesus, o único ser humano que demonstrou esse caráter perfeitamente. No entanto, seu exemplo perfeito, que certamente trouxe convicção de pecados a muitos corações, também pretendia ser um convite ao arrependimento. Propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. O chamado das 3 mensagens angélicas, que é proclamado por sua igreja e não dirigido a alguns poucos escolhidos, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Apocalipse 18:1 prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes do retorno de Cristo. Pergunta número 6. O que as seguintes passagens ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo neste mundo? Como aplicar esses princípios à nossa vida? Quero vocês aí de casa, lê Números capítulo 14, versos 17 e 21, Isaías capítulo 42, verso 6, capítulo 49, verso 6 e capítulo 60, verso 3. Apocalipse 18, versos 1 a 4. Pergunta no rodapé. Leia novamente Apocalipse 18, versos 1 a 4, chamado para que o povo de Deus saia de Babilônia, como isso ocorrerá. Fala, sai dela, povo meu. Deus fala, sai dela, povo meu. Sai dela para não participar de coisas abomináveis,
Quero beber do vinho da prostituição. Sendo uma igreja que não está em Babilônia, como Deus pode nos usar para chamar o seu povo que ainda está nesse sistema? Quer dizer, quero levantar, quero, como eu preguei agora há pouco, o reavivamento, que ela precisa, cara, todos nós precisamos de reavivamento espiritual. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Pouco a pouco, ao princípio de forma discreta e silenciosa e depois mais às claras. À medida que crescia em força e conquistava o domínio das mentes das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo ingressaram na igreja cristã. O espírito de transgressência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas ao cessar a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, ela deixou de lado a humildade e simplicidade de Cristo e de seus apóstolos em troca de pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Em lugar das ordenâncias de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Ellen G. White no Grande Conflito, na página 38. Corremos o risco de deixar de lado a humildade e simplicidade de Cristo, de seus apóstolos, trocando-a por ostentação, poder, elogios e tentações desse mundo. Se acharmos que não corremos esse risco, estaremos enganando a nós mesmos. Quer dizer, essa foi a quarta lição, as nações, parte 1. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que todas as pessoas, nações e línguas possam aprender a Tua palavra, a Tua repreensão, a Tua justiça, meu Deus. Por isso, muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal e deixe seu like, tá bom? Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!